Olá meus amigos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E antes de eu ir ao tópico, eu quero te apresentar o nosso documento de procedimentos operacional padrão. Esse conjunto de protocolos você pode adquirir através do contato que está na descrição desse vídeo, tá? E esse documento é um documento que visa trazer mais padronização na entrega de todos os seus procedimentos que você faz em consultório, numa clínica voltada a procedimentos estéticos. Então, isso vai desde o marketing, vocês estão vendo aqui, ó, até a etapa de entrega dos procedimentos. E nós temos aqui um checklist e uma descrição de todos os procedimentos que você faz no consultório. Tem um descritivo e tem também um checklist de material. Então, isso faz com que você consiga padronizar a entrega de todos os procedimentos que você faz no consultório. E tenha em mente o seguinte, que você ter a padronização às vezes é mais importante que você trabalhar 100% com o suprassumo da odontologia. Porque se você tem uma entrega muito variável, a pessoa não tem uma noção daquilo que ela vai receber. Então, a analogia, você vai às vezes jantar no restaurante e às vezes você está afim de comer McDonald's, não é? E você vai no McDonald's. Não é porque McDonald's é o melhor restaurante do mundo, mas é porque você sabe que o padrão do McDonald's vai ser sempre aquele. Agora, você já viu que quando você vai numa lanchonete, que uma vez ele te entrega um padrão gourmet premium pra caramba e no outro ele te entrega um lanche bem meia boca? Como você não tem padronização, você já não vai muito lá. Mas se sempre é do mesmo nível, tipo, sempre é McDonald's, tem dia que você não quer comer bistrô, sabe? Mas você vai no McDonald's, mesmo assim, porque você sabe que você vai encontrar. Então, POPs significa procedimento operacional padrão e ele tem o objetivo de padronizar o seu atendimento, tá bom? Então, se você tem interesse, entre em contato com o link que está aqui abaixo. Bom, vamos ao tema. Hoje eu vou falar com vocês sobre por que resina de resistência na concha palatina é uma grande besteira e você acredita nisso, tá? E esse assunto ele veio porque semana passada eu estive no Congresso Internacional de Odontologia da Bahia, fui palestrar lá, estava na grade, e aí eu tive a grata oportunidade de conversar com um japonês do Japão que trabalha na Tokuyama, tá? E aí a gente estava conversando sobre resinas e tudo mais, sobre estratificação, e ele falou assim, por que vocês aqui do Brasil não utilizam resina Palfica LX5 Stellite Ômega como concha palatina? E eu falei assim, cara, porque não, é uma resina de resistência e a gente precisa de uma resina de resistência. E aí ele me falou assim, Palfica LX5 e Stellite Ômega são de resistência sim, elas aguentam bastante carga. E eu perguntei assim, não, eu sempre aprendi que são resinas que não têm tanta resistência. E você vai ver que 90% dos professores, ou mais, eu acho que todos os professores, falam que Palfica LX5 e Stellite Ômega não são resinas de resistência. E aí ele me perguntou assim, de onde você tirou isso? Qual é o artigo que sustenta isso? E aí eu fiquei meio que com uma cara de tacho, porque eu não lembro de nenhum artigo. Bom, aí depois que eu voltei eu comecei a procurar artigos e, cara, eu não encontrei. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo e você conhece um artigo que mostra que Palfica LX5 Stellite Ômega tem menos resistência do que as demais resinas, me manda aqui para eu ver, tá? Mas eu não achei. E aí eu comecei a refletir um pouco sobre esse assunto, porque eu fiquei meio que com uma cara de tacho por não saber. E ele falou o seguinte, o Brasil é o único país no mundo que acredita que Palfica LX5 Stellite Ômega não são resinas de resistência. Porque lá no Japão eles fazem restauração oclusal de molar com Palfica LX5. E a gente aqui acreditando que não é resina de resistência. Bom, fato é que eu fui começar a refletir um pouco mais sobre essa questão de resina de resistência e resina que não é de resistência, tá? E aí eu entendi o seguinte, que resinas microparticuladas, como por exemplo a microfil, sim, é uma resina que tem, seguramente você vê clinicamente que se você der uma lascadinha, ela quebra com muita facilidade, porque é uma resina que, como é microparticulada, ela de fato tem muito menos resistência. Mas isso não se aplica a Stellite Ômega e Palfica LX5. E aí eu comecei a pensar o seguinte, cara, qual é o sentido de você falar assim, a concha palatina tem que ser uma resina de resistência? Vamos pensar um pouco, eu vou até coloquei uma imagem que ela vai aparecer aqui, ó, que eu coloquei aqui para vocês agora, aqui do ladinho, de um esquema de estratificação de resina, e eu vou dar um zoom agora, peraí, que vocês vão ver,
Ó, um zoom aqui na borda incisal. E eu quero que vocês reflitam comigo aqui, ó, nessa questão da borda incisal, como essa parada aqui não faz sentido. Vamos lá, ó. Você pega na sua estratificação e você bota aquela concha palatina, que é a resina de azul, ó, lá atrás. E você coloca ela bem fininha, não é? Assim que o pessoal que estratifica normalmente faz. Pega e faz isso aí igual uma lâmina de papel, bem fininha. E fala, não, essa resina tem que ser de resistência. Beleza. Aí você pega a dentina e afina ela para poder fazer os mamelos e tudo mais. Então, quando você faz estratificação, pensa comigo. Você colocou em tese lá na coxa palatina uma resina microhíbrida, nanohíbrida, que teoricamente é de resistência, mas você colocou igual uma lâmina de papel. Cara, sinceramente, essa lâmina de papel, se você der um toquezinho assim com a espátula mais forte, ela quebra. Não é? Porque ela tá super fina. Mas você colocou de resistência. Então, na tua cabeça, ela é super resistente. Beleza. Aí pensa comigo, ó. Você vai colocar dentina. Dentina é uma híbrida também, que é uma resina de resistência. Porém, você vai fazer o desenho dos mamelos e tudo mais fininho. Não vai desenhar anatomia e tudo mais. Beleza, então ela vai ficar fina ou quase não vai vir, você vai deixar um halo ali, ó, para não pegar na concha palatina. Então ela vai ficar fininha. Beleza. Aí você coloca um efeito entre mamelos. Aí você fala, mas o efeito é uma resina de resistência, uma híbrida. Tudo bem, você está colocando uma resina híbrida em tese de resistência, mas lembre-se que resinas de efeito, para serem mais translúcidas, têm uma quantidade de carga diferente. E muitas vezes você coloca ou flow ou uma fina camada. E você termina com esmalte de Paufic LX5 ou Stellite Omega, que teoricamente na sua cabeça é uma resina que não é de resistência. Meu amigo, na incisal você tem mais esmalte, dá uma olhada aí, na incisal você tem mais esmalte do que dentina. Que esse esmalte de efeito, que normalmente tem carga alterada e não é uma resina mais resistente, porque os efeitos incisais, de fato, eles costumam ter menos carga para poder ter essa estética translúcida. Então presta atenção, ó. Você colocou mais translúcido aí na incisal, você colocou uma camada de esmalte na incisal e a concha palatina tá fina igual um papel, porque aqui no desenho ela tá grossa, mas normalmente você faz a concha palatina fina igual um papel e a dentina fica fina pra caramba. Então essa borda incisal é mais efeito translúcido e esmalte do que outra coisa. E a tua tese é que essa concha palatina fina igual papel ou essa dentina que está terminando em zero, ela está dando resistência à borda incisal. Isso é a maior besteira que tem. Não faz o menor sentido. Porque essa borda incisal ela é muito mais predominante de resina de efeito e esmalte incisal. E esmalte vestibular. E esse esmalte vestibular normalmente é Stellite Paufic LX5. E essa reflexão que eu tive em conversa com o Nijitomi, que é o cara, o japonês que veio lá do Japão, me fez refletir, cara, quantas coisas a gente ouve e não checa os fatos. Não estou falando que não é, eu quero ouvir de vocês, o que vocês acham disso? Essa parada de resina, de resistência, resina e resina de polimento, eu acho que é uma das coisas que a gente fica repassando, mas nunca parou para pensar de fato. E eu estou estimulando aqui que vocês repensem essa questão, tá bom? Outra questão que eu acho que aí vale a pena vocês analisarem é: será que a compatibilidade entre marcas ela existe em todas as situações? Tá? Não estou dizendo que tem ou não tem, mas existe uma diferença de formulação entre resinas. E eu sei que apesar da matriz monomérica ser semelhante, o fato é que existem mudanças de formulações. Será que em todas as resinas existe compatibilidade? Apesar de clinicamente ser, mas vamos pensar assim sobre o ponto de vista de transição, porque vocês já repararam que às vezes você termina com uma resina e vai com outra, só que são marcas diferentes. Será que no longo prazo, o tanto que essa resina descola uma da outra, ela não é influenciada pelo grau de compatibilidade entre sistemas? Não sei. Não quer dizer que muitas vezes ela está colada, que ela cola de imediato, que necessariamente elas são 100% compatíveis para o longo prazo. Então isso me faz pensar um pouco também. Tipo, mesclar duas camadas de esmalte, uma mesclando uma sobre a outra, assim, terminando em zero. Será que essa é uma boa alternativa? Ou será que quando você
tá mesclando uma camada com a outra, não é melhor você manter meio que em sistemas dentro do mesmo sistema? Por exemplo, estou usando Palfic com Palfic, beleza, entendeu? Harmonize com Harmonize, beleza. Mas assim, Harmonize com Palfic, será que, pô, esse link assim, ó, de um com o outro assim, ó, na superfície, só para se pensar, tá bom? Comenta aí se você tem alguma opinião a respeito disso e se isso faz sentido para você, tá bom? E nos vemos no nosso próximo vídeo. Valeu!